Meus caros, muita coisa está acontecendo e eu queria discutir isso com vocês, né? Voltando a falar de política, que é uma coisa que não é muito agradável, mas galera, olha só o que está acontecendo em torno da política brasileira, questão da PL, das fake news, né? Acho que é 2630, e pode complicar a vida de muita gente, né? Porque quem que vai decidir o que você está falando na fake news ou não? Então é um projeto de lei que, para mim, na minha opinião, é uma coisa muito complicada, entendeu? É uma coisa muito complicada. E isso vai dar muitos problemas, mas querendo ou não, a gente tem políticos hoje que se valeram assim, de mentiras, de fake news. Muitas foram inclusive condenadas, como o exemplo da Carla Zambelli. E eu queria falar da Carla Zambelli em especial, porque ela está sendo processada, né? E abriram a vaquinha e tal, e está arrecadando bem. Mas galera, pensa que olha o salário que ela tem como deputada e veja que ela tem condições de arcar sim com um processo. Agora tem muita gente que doa, inclusive para ela, que, tá numa pior, cara, tá numa pior. E tem gente que doa. Eu acho isso super errado, entendeu? Assim, na minha opinião, eu acho uma coisa muito complicada você dar dar uma contribuição dessa a uma pessoa que não tem assim condições de arcar com isso, sabe? É um absurdo. E eu tava até vendo o vídeo antigo dela falando que a van era da filha da Dilma, cara. Que absurdo, mano. Que coisa assim, sabe? É muito ridículo, para não dizer outra coisa. Então a gente tá no mato sem cachorro e a gente está na iminência, inclusive, de ser calado de alguma forma. Então é muito complicado hoje você tratar de muitos assuntos na internet. A chance de você se prejudicar é muito grande. É muito grande. Você acaba colocando uma mira na sua cabeça. Muita gente se fudeu. Eu acho que muita coisa, inclusive muitas coisas são injustas pra cacete. Mas a gente não tem como negar que, infelizmente, boa parte da direita foi culpada disso aí. Infelizmente, muita gente deu brecha. É ruim falar que a falta, porque eu acho que muitas pessoas não perceberam o risco que elas colocaram. Eu acho que ninguém quer se fuder de graça, sabe? Mas muita gente foi usada como massa de manobra, como aconteceu lá no caso de 8 de janeiro, sabe? É muito complicado, muito difícil, que pessoas se propuseram e entraram na onda de... Eu acredito sim que houve sim infiltrados, eu não tenho dúvida total disso. Mas os bolsonaristas foram lá e participaram disso, eles entraram no jogo. Infelizmente, isso aconteceu. Infelizmente, isso aconteceu e agora tem que arcar com as consequências. É muito cruel, mas é a verdade, sabe? Eu vejo que quem possibilitou tudo isso não vai ser preso. Pode ter certeza disso. O grande mentor de qualquer tipo, seja infiltrado, seja da própria direita, quem organizou isso não vai ser preso, sabe? Mas aqueles que têm muito a perder, tem família, pai de família que perdeu emprego, casamento, os filhos, amigos, porque foi lá participar de um negócio como esse. Isso é um absurdo, galera. E agora essas pessoas estão com a vida totalmente
tá com a vida totalmente arregaçada. Vai ficar marcado. Agora, a custo de quê? A custo de que as pessoas se sacrificaram, tá? Para isso, para isso, para nada, é muito difícil, galera. É muito difícil. E é desmotivador. Aí agora pra até ficar claro que com leis como essas a gente está fudido, sendo se foi culpa ou não de poucos, o banimento do suspensão do Telegram ela é uma consequência disso. A própria consequência do Telegram sendo suspenso é uma consequência disso, que ó, o sistema, e quando eu falo sistema, não estou falando do governo Lula, estou falando do governo, do Estado brasileiro. Ele tem pressa em nos calar. Ele tem total pressa em nos calar. Então, meu amigo, é mais para demonstrar força do que qualquer coisa. O Telegram ele foi suspenso apenas para o governo mostrar que tem força sobre rede social. Porque eu acredito até que houve tentativas do Telegram colaborar com a justiça. No entanto, o que acontece? Eu acho que o Telegram não tem escritório no Brasil. E uma das propostas da lei aí, que é passada das fake news, é até colocar que o governo, que as redes sociais tenham representação, tem representação no país. E as próprias redes sociais, elas estão temorosas por quê? Porque se elas tiverem que seguir à risca a legislação que estão pretendendo colocar, eles vão ter que remover muitos conteúdos, eu acho de maneira muito draconiana, para eles não tomarem processo no seu lugar. Porque o próprio, eu vi até um próprio artigo do YouTube com essa preocupação. Então, mas o Telegram está colaborando, que o Telegram é aquilo. Eu acredito que é cortina de fumaça. Cortina de fumaça olha, a gente vai suspender vocês para mostrar que se a gente quiser suspender, suspende. Então, ou você dá o que a gente quer, ou vamos tirar o teu aplicativo do ar e a gente não está ligando para as consequências. Porque, infelizmente, tem pessoas que fazem coisas erradas e a maioria da população paga o pato. Porque hoje, até mesmo hoje, o Telegram é uma alternativa interessante ao WhatsApp. Ele tem umas vantagens que o WhatsApp não tem. Dado momento, como eu uso o provedor local, na minha Wi-Fi o Telegram funciona sem VPN. Eu não preciso colocar VPN para usar o Telegram, mas na minha 4G nos dados móveis já não funciona mais. E se você ver os países que o Telegram já foi suspenso, são países muito democráticos. Então, muita gente vai sumir da internet por conta disso. O Telegram não quer sair do Brasil. O WhatsApp também não quer sair do Brasil. O Google não quer sair do Brasil. O que eles vão fazer? Eles vão usar meios draconianos para simplesmente te calar. Porque é muito complicado você definir hoje o que é uma fake news, porque depende da fonte. Quando, por exemplo, vocês acham mesmo que a mídia tradicional não faz fake news? Claro que faz. E muitas vezes eles não voltam atrás. Agora, por que as redes sociais vão pagar o pato? Por quê? Porque as redes sociais é uma forma do povão falar merda. Por mais que alguns falem merda ou não, mas a rede social proporciona isso.
Então, claro que a rigidez vai ser muito maior com as redes sociais do que com veículos de grande circulação. Uma, uma Globo, Estadão, Folha de São Paulo. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer, então a gente deve se preocupar sim com essa pele. E eu me preocuparia. Eu me preocuparia. Eu acho que muita gente vai sofrer injustiça. Em nome de, sei lá, calar um meia dúzia de maluco que tem. Pode ter certeza que tem, não tem jeito, tem. Sabe? Tem gente que faz fake news e de maneira proposital, não é nem por convicção, é por espalhar mentira mesmo. Na internet está cheio. E é isso que vai acontecer, porque, galera, incomoda. Muita gente, por mais que seja errado, ainda incomoda. Ainda incomoda por quê? Porque o próprio sistema, ele quer meio que, como eu poderia dizer, ele quer ter um monopólio da informação. Informação vale ouro. E isso realmente já está acontecendo em outros países. Então por isso que a gente vê que alguns países não têm tanta movimentação assim. Então é muito difícil a gente lidar com isso. Agora, pelo amor de Deus, alguém dá dinheiro pra Carla Zambelli é de fuder, hein? Vamos ser sinceros. Essa mulher não merece o dinheiro de gente que deve estar passando até dificuldade para ajudar ela. Isso aí também tem que ser investigado. Minha opinião, isso aí tem que ser investigado. Quem são as pessoas que estão doando para ela? Não estou acusando ela de lavar dinheiro com relação a isso, mas eu acho que é muito estranho isso. É muito estranho, galera. Muito estranho. Muito estranho. Eu acho que certas coisas não deveriam ser feitas, mas muita gente cai nessas narrativas, sabe? Muita gente acaba entrando na onda desses políticos à direita que, olha, um pouco fazem, cara, pra ser uma posição de verdade. Aí eles falam assim, o Lula não tem base, o Lula tá ferrado. Galera, o Lula não tá ferrado. O Lula não tá ferrado. Dizer que o Lula tá ferrado pra mim é uma grande mentira. O Lula não tá ferrado. Ele tá muito bem de boa e fudendo os oponentes dele, cara. Pode ter certeza disso. O Lula tá de boa, ferrando quem ele não gosta, calando quem ele não gosta. E ele vai usar os meios que ele tem para isso. Ah, mas a ditadura, de certa forma, vai ser. Porque daí alguns vão ter monopólio da verdade e a gente vai ter que se recolher nossa insignificância. Pode ter certeza disso. Vai ter que se recolher sua insignificância por quê? Porque você não é um meio de comunicação, você não é um grande jornalista da grande mídia. Logo, quem tem mais credibilidade? Eles fazem essa pergunta. Quem tem mais credibilidade? Você ou eles? Quem tem mais proximidade das pessoas que têm mais influência? Você ou eles? É muito difícil isso. É muito complicado. Que às vezes é aquela coisa. É um pega do outro e a fonte primária da informação eles nem levam em consideração depois. Ou coisas que, por exemplo, que não agradam eles, é considerado fake news. Então, claro, não, e depender de político para tentar barrar isso, os políticos da direita, cara, não dá para fazer nada, nada. São um bando de Zé Ruela. Cara, o que o Eduardo Bolsonaro tem feito de útil, de verdade? O próprio Bolsonaro, ele não falou que tinha postado um vídeo sem querer que estava sob efeito de remédios? Eu acho isso um problema. Para começo de conversa, dizem que ele é mal orientado.
É engraçado, todo mundo ao redor dele mal orienta ele, é um oportunista. Ah, e que até os filhos dele são oportunistas, né? Alguns dizem que nem os filhos do Bolsonaro são confiáveis, só o Bolsonaro é confiável. Agora faça esse raciocínio comigo. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Quem é cercado de oportunistas, de gente mal intencionada é o quê? Você como uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, você sempre vai se cercar de oportunistas, de gente ruim. Porque eu lembro que o Lula falava, na época do mensalão, não, mas eu não sei de nada, eu não tenho culpa de nada, foi o Dirceu, foi o Palocci, foi não sei quem, não é meu. Porque na época quando o PT tava cheio de gente corrupta, ainda tá, o Lula não tinha culpa. Quando eram situações que não tinha como defender, era indefensável. Era totalmente indefensável. Então acaba que o Bolsonaro é cercar de gente tão ruim, tão ruim, tão ruim, ele não é ruim não. Porque se foi alguém que uma assessoria de imprensa que afirmou que ele estava sob efeito de remédios e ele não estava, onde que ele está para desmentir essa situação? Entendeu? E outra, ele não é tão burro assim. Ele não é tão burro. Ele só voltou pro Brasil porque está com certeza que não vai ser preso. Agora, o que ele barganhou? Alguma coisa ele barganhou, pode ter certeza disso, senão ele não voltava. Ele ia pular para outro país, ele não ia ficar nos Estados Unidos, porque o visto dele ia vencer. O problema nem é esse. O problema é que, com certeza, ele precisa existir como oposição até pro bem do PT. Muita gente tem ódio do Bolsonaro. Muita gente tem tanto ódio do Bolsonaro que prefere votar no PT, votar no Lula, fazer o L. Entendeu? A merda do sentimento de ódio é uma merda mesmo. É um sentimento complicado. Então é por isso que muita gente fez o L. Porque o PT ele foi ressuscitado politicamente por causa do Bolsonaro. Agora, vocês vão confiar numa pessoa que estava sob efeito de remédios para conduzir uma nação? E eu não confiaria. Você confiaria em entrar num ônibus de avião que o piloto ele está sob efeito de remédio, estava sob efeito de remédio numa situação totalmente arriscada? E eu não. Então, de certa forma, isso deve ter saído sim da cabeça do Bolsonaro. Agora, não sei se é para livrar o rabo do Carlos Bolsonaro, do Carluxo, ou não. Porque é aquela coisa. O Carluxo disse que não vai mais ajudar o. Ele não vai mais ajudar as redes sociais do Bolsonaro. Esse era o problema. O cara que delegou para os filhos esse tipo de situação. E eu acho isso muito, 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 muito. Eu acho isso aqui uma coisa muito perigosa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E eu não confiaria, mas tem gente que confia. Entendeu? Mas eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.